a Judéia e também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: 3. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. 4. Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: 5. Eu estava na cidade de Jope orando, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. 6. E, ficando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. 7. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro. Mata e come. 8. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. 9. Segunda vez, falou a voz do céu: ao que Deus purificou não consideres comum. 10. Isto sucedeu por 3 vezes, e, de novo, tudo se recolheu para o céu. 11. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. 12. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. 13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. 14. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. 16. Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. 17. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? 18. E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. 23. Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo o ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. 28. E, apresentando-se um deles, chamado Agabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. 30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Atos dos Apóstolos 12, 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. 2. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. 4. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere.
7. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando em o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe, antes, uma visão. 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. 11. Então, Pedro, caindo em si, disse, agora, sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. 14. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. 15. Eles lhe disseram, estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então, disseram, é o seu anjo. 16. Entretanto, Pedro continuava batendo, então, eles abriram, viram e ficaram atônitos. 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. 18. Sendo já dia, houve não pouco o alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. 19. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. 21. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, sentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. 22. E o povo clamava, é voz de um Deus, e não de homens. 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Atos dos Apóstolos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3. Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. 6. Havendo atravessado toda a ilha de Patos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. 8. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fechando nele os olhos, disse: Desce, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. 11. Pois, agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa a escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. 12. Então, o procônsul,
sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. 13. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizia. 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, onde os tirou com braço poderoso. 18. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. 19. E, havendo